Um forte abraço a você que segue acompanhando a nossa programação, a programação da Líder, seu canal de informações, a sintonia do seu coração. Eu falo diretamente do CRIE, o Centro de Referência em Inclusão Escolar, e hoje a gente vai bater um papo com o Wellington, ele é psicólogo, né, e a gente vai conversar um pouquinho sobre suicídio, sobre depressão, um assunto que tem tomado conta aqui da nossa região, principalmente nos últimos dias devido aos acontecimentos ali na cidade de Mutuípe. Então é um assunto extremamente relevante e nós da Líder, o papel social que nós temos também nos faz, neste momento, vir até um profissional para que a gente possa levar até a nossa população uma informação mais técnica, mais concreta também com relação a esses problemas que vêm assolado de um modo bem particular a juventude aqui da nossa região. Então, inicialmente, a gente agradece, né, ao Wellington pela disponibilidade em atender a nossa equipe de reportagem e dizer que a Líder está sempre aí com esse propósito, né, para que a gente possa abrir espaço para discussões tão relevantes, Wellington, para a nossa população. Um abraço a todos os amigos ouvintes da nossa querida Líder FM, a certeza de audiência aqui na região do Vale. Então, Adriana, é muito importante, a gente que agradece enquanto profissional da saúde mental, né, a disponibilidade de vocês de estar discutindo com os nossos amigos ouvintes de um tema tão importante que é essa questão da saúde mental, em específico, né, por conta desses casos mais recentes aí, a questão da depressão e do suicídio, né? Acho que o papel social da rádio é exatamente esse, e aí convoca a gente para estar falando um pouco sobre esse tema. Inicialmente, destacar a questão da relevância, né? Nós temos um mês que é dedicado a essa discussão, que é o Setembro Amarelo, né, que a gente tem essas movimentações mais constantes de discussões, de debates com relação ao suicídio, mas esse é um problema que está constante, principalmente até na área da educação também, que a gente tem bastante contato, né, e que é extremamente relevante que essa discussão ela aconteça durante todo o ano. Então esse é o nosso propósito. Perfeito, minha amiga Adriana. O Setembro Amarelo, que é o mês de campanha e conscientização para a questão do suicídio, é um mês durante o ano que a gente reforça a fala da prevenção e o cuidado ao suicídio. Mas como você bem falou, esse cuidado e essa atenção ela deve ser dada durante todo o ano. A gente tem pessoas que têm ideação suicida e partem para o ato. Então é um tema muito relevante e agora nesse momento de pandemia que a gente está vivenciando também, a gente tem percebido que a saúde mental das pessoas ela está precisando de mais atenção, de mais cuidado e, consequentemente, a gente tem visto dados e números das pessoas tendo ideação ou mesmo cometendo o ato do suicídio. Então, por conta disso, realmente é um tema muito relevante para ser discutido durante todo o ano. Bom, Wellington, nós tivemos neste final de semana 2 situações ali na cidade de Mutuípe. Nossa programação, nós detalhamos bastante nessas situações e que se tratam de jovens. Eu queria que você falasse um pouco para os amigos que nos acompanham o que pode levar essas pessoas, principalmente nessa faixa etária, né, em que a juventude ela aflora e que os prazeres, as distrações, né, estão aí mais fortes e as pessoas acabam cometendo esse ato, tirando sua própria vida em um período que poderiam estar curtindo, né, que estão aí na flor da idade. Perfeito, Adriana. Alguns dados da Organização Mundial de Saúde vêm trazendo que o suicídio entre os jovens de 15 até 29 anos, eles têm aumentado consideravelmente, sendo considerado o terceiro maior motivo de causa-morte desse grupo de faixa etária de idade. Então, a gente pensar que o terceiro maior motivo de causa-morte desse grupo, dessa faixa etária, é a questão do suicídio. Isso é um dado epidemiológico muito grave, que cabe realmente ações governamentais e ações a nível municipal de intervenção para cuidado dessa população. E aí você me traz o que é que leva esse jovem que está na flor da idade, que está nessa fase de descobertas, nessa fase de se conhecer e de se interagir com esse mundo, leva a fazer esse ato, né?
a ciência vem trazendo que existem diversos fatores que levam a pessoa a cometer o suicídio. Mas é importante sinalizar, enquanto profissional, que existem passos que essas pessoas dão e que normalmente já vão sinalizando que elas não estão bem, que a saúde mental delas não está bem e que, então, nesse sentido, é importante fazer a intervenção quando se percebe esses sinais e sintomas que essa pessoa dá. Além disso, existem também alguns critérios que nós chamamos de fatores de risco, que são alguns fatores que a gente entende que quando a pessoa ou tem um histórico de vida familiar que já passou por essas situações, são pessoas que têm um risco maior de sair, né, de partir do pensamento para o ato. O pensamento é o pensar, imaginar, cometer o suicídio e partir o ato propriamente dito, né, que é cometer o suicídio. E aí, dentro desses fatores, a gente pode pensar pessoas com já algum distúrbio, algum transtorno mental, como depressão, quadros de ansiedade muito sérios, pessoas com alguns outros transtornos, como esquizofrenia, ou histórico familiar, né, com quadros de tentativa de suicídio, ou até mesmo histórico familiar de suicídio, pessoas que são envolvidas com o uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, há uma série de fatores que acabam, chamamos de sendo fatores de risco que podem levar, não estou querendo dizer que quem faz uso ou que está nessa condição, né, vai cometer o ato, mas são fatores que são fatores de risco que podem levar com mais facilidade a pessoa a sair do pensamento para o ato. Com relação, Wellington, aos sinais, porque muitas vezes você observa, né, a pessoa que sorridente, de bem com todo mundo, conversando, participando de várias atividades, e aí você não consegue perceber nessa pessoa algo que desperte, né, que ela vá cometer o suicídio. O que você poderia dizer para a gente com relação a esses sinais que as pessoas que estão próximas precisam estar atentas? Perfeito, Adriana. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando de um transtorno mental, né, que é um transtorno mental dentro das características de transtornos do humor. Quando a gente fala em transtorno do humor, e a ideia que a gente tem de uma pessoa em depressão, é sempre aquela ideia da pessoa triste, sem energia, abatida, que não consegue levantar da cama. Mas uma outra característica do transtorno de humor, nesse caso a depressão, né, são aquelas pessoas que ficam muito agitadas, pessoas que sorriem bastante, em demasiado, às vezes sem ter muito motivo para estar sorrindo. Então, esses sinais, às vezes contraditórios a um quadro de depressão, pode ser também sinal de um quadro de depressão. Né? Além desses sinais, a gente observa muito, principalmente os jovens, como você falou. Né? Aquele jovem que fica o tempo inteiro de blusa de manga comprida, está um calor, né, escaldante, aquele jovem de blusa de manga comprida. Qual o motivo desse jovem estar com uma blusa de manga comprida nesse tempo quente, né? Então ele pode estar num processo já de automutilação. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Pralagem em 2017, eu cheguei a fazer um grupo só para trabalhar com esses jovens que estavam nesse processo de automutilação, né, para a gente ver a demanda que sempre foi muito grande e esses jovens envolvidos com esse comportamento de risco, que é a questão da automutilação. Um outro fator de risco para esse grupo especificamente, quando a gente fala dos adolescentes, são as redes sociais, que muito ajudam, nesse momento de pandemia, tem ajudado os jovens a interagir, a trocar informações, mas existem sites, blogs e diversos outros canais que eles acessam que fomentam essa coisa da violência, fomentam essa coisa do bullying, do cyberbullying, do abuso, e ensinam, né? Eles fazem às vezes jogos, brincadeiras, dinâmicas, né? Vamos colocar aqui entre aspas esses jogos, essas brincadeiras, mas que simulam ou que realmente fazem com que a pessoa cometa o ato, né? Mais recentemente, a gente fosse falar do histórico dessas brincadeiras que os jovens participam. Existe já Baleia Azul, uma série de outros jogos que a gente já descreveu aí na literatura, mas o mais recente é um jogo que está nesse aplicativo de vídeos. Esse aplicativo de vídeos que está mais famoso agora. TikTok. O TikTok, exatamente, Adriana. Em que os jovens, eles amarram um cadarço, um cordão no pescoço e ficam se asfixiando para ver o limite que eles aguentam dessa asfixia.
né? Então a gente chama aqui a atenção dos pais, a atenção das famílias de uma forma geral, para perceber o comportamento do seu filho. Se ele está mais trancado dentro do quarto, se ele está mais irritado, se ele está com pouca conversa, se ele está dando alguns outros sinais, né? Uma criança que mudou demais, muito rápido, essa questão do comportamento. Sempre foi uma criança muito comunicativa, de uma hora para outra ficou mais reservada, ficou mais fechada. Então são diversos comportamentos que a família pode perceber nesse jovem e que isso pode sinalizar uma depressão, né? E essa depressão, aliada a esses outros fatores de risco que eu já citei aqui, né, vem desencadear um ato suicida. A partir do momento que a pessoa percebe, né, esses sinais, qual é a primeira atitude, né? Seja um familiar, seja um amigo, até um profissional de educação. Você falou aí com relação à automutilação, e eu me recordo, né, justamente nesse período, entre 2018 e 2019 também, um período em que tínhamos muitos relatos de automutilação nas escolas aqui do nosso município, né? E um período também em que, na oportunidade, o NAI teve que atuar, né, de uma forma mais intensa. Então, qual a orientação que você passa a partir do momento que as pessoas percebem esses sinais, né, que podem aí ocasionar no suicídio? A gente sempre fala, Adriana, da escuta e do acolhimento dessa pessoa. Eu sempre digo que uma pessoa, quando ela comete o suicídio, na verdade, ela não está querendo tirar a própria vida. Ela está querendo eliminar aquela dor que ela está sentindo, a dor emocional. E como ela não está sendo orientada de forma adequada, ela não teve suporte para trabalhar essa dor emocional dela, ela se vê no fim do caminho, né? Ela se vê no fim do poço, como eles mesmos dizem, né? Então, acha que o único caminho para parar aquela dor, parar aquele sofrimento é tirar a própria vida, né? Então, o que é que precisa fazer? Buscar ajuda, mas ajuda qualificada. Às vezes a pessoa diz que sentar na mesa do bar, tomar cerveja, relaxa e distrai, mas na realidade você está agravando ainda mais um quadro, né? Porque se a pessoa está com um problema dessa natureza, a ingestão de bebida alcoólica, como eu falei, já passa a ser mais um fator de risco, né? Então essa pessoa precisa de ajuda qualificada. Aqui no município de Laje, para os nossos jovens, a gente tem aqui o nosso espaço, que é o Centro de Referência e Inclusão Escolar, o nosso CRI aqui, que a gente faz atendimento gratuito para todos os alunos da rede, seja ela municipal ou até mesmo estadual. Nós atendemos também esses alunos da rede estadual e damos suporte para essas pessoas. Então, o que a gente faz o apelo é que essas pessoas busquem ajuda, que essas pessoas busquem tratamento de qualidade, né, e falem sobre seus problemas. Se está passando por qualquer dificuldade, não tenha vergonha. É um transtorno ou a sua saúde mental que não está em equilíbrio, não tem problema nenhum, então busque ajuda para que você saia dessa condição. Eu falei que em 2017 eu iniciei o trabalho aqui, fiz um grupo terapêutico para atender esses alunos, porque era uma quantidade muito grande, para fazer o trabalho individual, e eu tenho resultados positivos de quando é feita a intervenção de forma adequada, as pessoas conseguem sair desse lugar, conseguem voltar a ter a sua rotina, voltar a ter perspectiva de vida. O jovem, ele vive um momento que, principalmente agora na pandemia, de falta de perspectiva de vida, né? E aí tudo isso acaba também contribuindo para que ele se sinta vazio, angustiado, e isso faça com que ele tenha esses pensamentos e o que a gente chama de ideação suicida, né? Então, se você está nesse lugar de sofrimento mental, né, de angústia, de tristeza, de melancolia, pensando que não existe mais caminhos, busque ajuda, busque tratamento, converse com um amigo, converse com um familiar, que ele possa lhe ajudar a você buscar tratamento adequado. Falando ainda, Wellington, com relação à depressão, né, que você trouxe como um fator de risco que pode levar ao suicídio, de que forma que pode ser evitada a depressão e também a questão da ansiedade, né, que vai ocasionando a tudo isso? Eu digo, Adriana, vamos pensar assim, né? A pessoa na depressão, isso em termos de tendência, viu, gente? Nada é regra, nada é geral na vida da gente, né? A tendência de quem está no quadro de depressão é uma pessoa muito apegada ao passado. E a pessoa que tem a tendência a ser ansiosa é uma pessoa muito apegada ao futuro. Né? Eu, como gestalt terapeuta que sou, eu sempre faço esse trabalho com as pessoas em terapia. A gente tem que viver o quê? O momento presente. A palavra presente já traz isso, é um presente que a gente recebe todos os dias quando a gente acorda por estar vivo, né? E a gente viveu o momento do aqui e agora.
né? E é no aqui e agora que a gente resolve os problemas do passado e que a gente consegue construir esse futuro que a gente tanto ansia para que as coisas aconteçam, né? Então é no momento presente que eu busco ajuda, é no momento presente que eu faço de forma adequada terapia, é no momento presente que eu me cuido, que eu me autoavalio. E tudo isso são processos que você pode estar fazendo, que não existe receita de bolo. Eu posso chegar aqui agora para você, Adriana, e através de uma intervenção psicológica, né, fazer uma avaliação com você e lhe dizer que o tratamento para você é fazer meditação, fazer yoga, fazer caminhada, mas eu não posso prescrever esse mesmo tratamento para todas as pessoas. É por isso que a gente sempre diz que é importante a pessoa buscar ajuda qualificada, porque o profissional da psicologia vai te ouvir e dentro da tua história de vida vai te ajudar e fazer a intervenção e dizer, olha, no caso aqui do nosso amigo, a intervenção não vai ser essa, vai ser, de repente, eu sei que ele é envolvido com a música, com a fanfarra, voltar à sua fanfarra, voltar a fazer outras atividades. Então, para cada paciente nosso, a gente vai ter uma intervenção diferenciada, né? Mas é sempre dentro dessa análise, né? De você se autocuidar, você se autoavaliar. E o processo terapêutico é exatamente isso. É esse processo de ajuda que o terapeuta lhe dá para que você possa... eu sempre digo que a pessoa, quando chega no consultório, ela chega com o olhar fechado, né? Ela só está enxergando aqui o que está na frente dela, que é essa garrafa aqui que está aqui na minha frente. E o papel do psicólogo é fazer com que essa pessoa enxergue todas as possibilidades da vida dela, né? E reconstruir esses pensamentos é o nosso papel. Falando um pouquinho com relação agora ao município de Laje e as demandas, você bem pontuou aí o contexto que a gente vive, que é um contexto de pandemia e que os jovens estão em um momento sem perspectiva. A gente tem a situação das aulas que foram suspensas, né? Então está acontecendo o acompanhamento escolar por meio das aulas remotas, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Aí você vê a questão do mercado de trabalho também, toda a dificuldade para a juventude, mediante esse contexto de pandemia. Como que tem sido o trabalho de vocês e as demandas que vocês têm recebido aqui no CRIA com relação a esses quadros de ansiedade, de depressão dos jovens aqui do município de Laje? Perfeito. Eu digo sempre que sou um privilegiado por estar trabalhando aqui em Laje, porque a gente tem a possibilidade de fazer aquilo que a gente acredita. O município de Laje é uma das poucas cidades no estado da Bahia que tem uma equipe como a gente tem aqui, multiprofissional, para dar suporte a esses alunos. Hoje a gente tem uma equipe com psicólogo, psicopedagogo, assistente social, fono, educador físico, fisioterapeuta, uma equipe multidisciplinar que avalia e que dá suporte a esses alunos, né? Falar só um pouquinho, Adriana, se você me permite, do que é essa fase da vida da adolescência, né? A fase da vida da adolescência é essa fase em que o adolescente deixa de ser criança e passa a começar a construir a vida adulta dele, né? Então tem momentos que ele está dentro de casa e os pais tratam ele ainda como criança, meu filhinho, meu bebê, e por outras vezes o pai exige deles que eles já sejam adultos. Então essa fase de transição gera muito sofrimento psíquico para esse grupo de jovens, né? Que eles ainda ficam confusos entre o que é a infância, eles ainda estão na infância, ou eles já são adultos, mas eles na verdade estão nessa fase de transição. E com isso, né, acabam acontecendo mudanças no corpo, que trazem com isso mudanças hormonais e mudanças nas relações sociais. Esses jovens começam a buscar relação, começam a se descobrir enquanto pertencentes a grupos étnicos e construir a sua identidade étnica, começam a construir também a sua identidade sexual nessa fase da vida também. Então, uma série de mudanças e de afirmação, porque eles querem estar em grupo, querem pertencer a determinados grupos, que acabam trazendo para esses jovens, para esses adolescentes, uma série de cobranças pessoais também. Quem sou eu? Para onde vou? Que profissão eu vou exercer? Começam também a existir a pressão do grupo. Colegas que já fazem uso de drogas, que fazem uso de outros tipos de bebida alcoólica, começa a ter essa pressão do grupo para que eles possam participar de grupos também, né? Então, em virtude de todas essas complexidades, na verdade, dessa fase da vida, eles se veem realmente em parafusos. Então, é de fato uma fase que precisa de acompanhamento, principalmente quem já tem histórico de quadros de ansiedade, quem já tem históricos de depressão, quem já tem histórico familiar de transtornos mentais. Então é muito importante que esse jovem que esteja com esses sintomas que eu já falei aqui antes, né, de depressão, enfim, que busque
ajuda. Falar aqui do nosso espaço do CRI, né, a gente, desde o ano passado, quando começou a pandemia, a gente teve que se reinventar. Eu já tive aí em outros momentos com vocês falando sobre, mas esse ano nós resolvemos, junto com a nossa secretária, a professora Patrícia, que a gente iria estar aberto para atender a população. Porque a gente entende que mesmo voltando às atividades de forma remota, como você falou, esse aluno que antes extravasava isso na escola, né, conversando com um colega, fazendo atividade física, hoje está preso, trancado dentro de casa. Né? Então isso acaba repercutindo na saúde mental deles também, na saúde emocional. Antes eles podiam extravasar, podiam estar com um amigo, conversar naquela roda de grupo. E hoje não, eles estão somente dentro de casa, o que aumenta o uso deles do recurso do celular. E às vezes não tem a supervisão do pai, o próprio celular é um caminho para esse lugar, né, como eu falei, das redes sociais que tem pessoas que fomentam essa questão do suicídio. Né? Então, o CRI está aqui aberto desde o início do ano, conversamos com a nossa secretária, com todos os atendimentos, com todos os profissionais. Teve esses momentos de decreto que a gente suspendeu o atendimento presencial, mas em momento nenhum paramos de atender, fizemos atendimento online. E hoje, mesmo o adolescente ou o aluno, qualquer um que seja, que queira fazer atendimento aqui conosco, se não tiver condição de vir, porque às vezes a pessoa está no quadro de depressão, que não tem nem energia mesmo para sair dentro de casa, a gente está fazendo atendimento por recursos online, né? Então, busque ajuda, busque tratamento. O CRI está aqui de portas abertas para receber cada um e cada uma de vocês. E mais uma vez reforçar a necessidade dos pais estarem atentos a essa questão das redes sociais, né, aos jogos, às amizades, aos grupos em que os filhos participam, porque muitas vezes o perigo está ali embaixo dos seus olhos, né, e o pai, a mãe, o responsável acaba não se atentando a isso, e quando a gente vê o problema já está aí, muitas vezes até sem solução. Perfeito, Adriana. Eu acho que não existe nada de bom nesse período de pandemia que a gente está vivenciando, né? Mas, por outro lado, se a gente analisar que esse lugar de estar dentro de casa com os filhos, eu tenho escutado de alguns pais que eles têm se permitido olhar com mais atenção para o seu filho, dar mais carinho, escutar mais ele, orientar melhor os filhos. E isso tem surtido um efeito positivo, por outro lado, também. Eu já atendo esses grupos de adolescentes há muito tempo, e às vezes, apesar de cada um trazer sua história de vida e ser particular, algumas histórias se repetem. E o que é que se repete nessas histórias? É que antes, quando ele era criança, o pai e a mãe davam atenção, davam carinho, davam cobrança, né? E aí, quando chega essa fase da vida, tudo se perde, porque parece como se eles já tivessem, para alguns pais, autônomos e independentes. E aí eles guardam ainda esse desejo de ter o pai por perto, de ter um pouco mais de cobrança. E esse momento de pandemia, eu escutei isso de alguns pais também, estão se permitindo dar mais atenção para a família, dar mais atenção para os filhos, cuidar melhor deles. Então teve esse fator, se é que a gente pode tirar algo de positivo em meio a todo esse caos, né? De positivo que eu pude escutar um pouco dos pais, foi isso aí. Né? Mas é muito importante que os pais observem o que é que seu filho está fazendo nas redes sociais. O comportamento do seu filho ficar até 2, 3 horas da manhã num jogo. Tinha aquele jogo ano passado que a gente comentou o Free Fire, né? Que são jogos que fomentam a violência. Obviamente que todo adolescente, não vou generalizar todo, mas grande parte deles jogam. Mas supervisione como é que seu filho está jogando esse jogo. Supervisione como é que ele está tendo acesso a essas redes sociais, para que você possa estar realmente dando o suporte e acompanhando o seu filho. Tá ok, Wellington. Agradeço a sua participação aqui no microfone da Líder. A gente deixa o espaço sempre aberto. Se tiver algo mais que você queira acrescentar, acho que é bastante relevante a gente levar essas informações às pessoas que estão nos acompanhando, independente do dia, independente do mês, independente de uma situação isolada, né? Foi o que motivou, de certa forma, estarmos aqui hoje, mas é sempre importante que as pessoas estejam refletindo, não especificamente sobre depressão, sobre suicídio, mas a questão de cuidar da saúde. A gente pensa muito na questão física, né? Cuidar da saúde física para estar bem, mas esquece, às vezes, da questão da saúde
mental. E antes até de pegar suas considerações finais, destacar também o papel do Enem, né? Esse último Enem que trouxe como tema da redação justamente a saúde mental. Eu queria que você comentasse para a gente também a importância disso, né? Trazer esse tema para que os jovens, os adolescentes pudessem, além de refletir sobre, dissertar também. Adriana, você falou e eu fiquei arrepiado aqui com a sua fala, porque quando essa exigência de fazer o jovem, o adolescente pensar a saúde mental, ela parte de cima para baixo, vindo do governo federal, no sentido de fazer com que o jovem reflita, pelo menos naquela hora ali da prova, né? Ele vai ter que refletir para colocar no papel aquilo que ele está pensando, o que ele acha e o que ele entende sobre a saúde mental. Isso é muito importante, né? Porque, como você falou, as pessoas sempre pensam na saúde, mas na saúde física, e às vezes a pessoa nunca para se fazer um autoexame, para fazer um autoconceito, para fazer uma avaliação dos seus pensamentos, das suas crenças, dos seus valores. E naquele momento, vindo do governo federal, no momento de prova, de ser avaliado, né, ele parar para refletir sobre a saúde mental, eu tenho certeza que muitos startaram ali naquele momento essa questão da necessidade do cuidado, de se ter essa atenção para a sua saúde. Quando a gente fala no conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, é um conceito amplo, não envolve só a saúde física, é um conceito que envolve biopsicossocial. A saúde biológica, que é a nossa saúde física, a nossa saúde psicológica, que é a nossa saúde emocional, e a nossa saúde social. Né? Então, nesse momento de pandemia, eu estou sempre trazendo para a pandemia, porque eu tentando contextualizar para o momento atual. A saúde física está fragilizada por conta da própria pandemia, né, que afeta o nosso emocional e tem afetado também as relações sociais. Então, esse conceito de saúde da OMS, ele está literalmente fragilizado. Né? Então, por conta disso, o aumento dos casos de depressão, o aumento dos casos de ansiedade, pessoas que já tinham quadros de ansiosos ou depressivos, tenderam a ficar mais intensos esses quadros, né? Então a gente reafirma a necessidade das pessoas buscarem ajuda, buscar tratamento e buscar esse suporte emocional. Tá ok, Wellington. Agradeço mais uma vez, né, a sua participação, dizer que a Líder está sempre à disposição para o que precisar, estamos à disposição de você também do CRIE, né, para a gente estar sempre levando informações e tentando de alguma forma levar as pessoas a se conscientizarem com relação ao cuidado mental. Muito obrigada. A gente que agradece, a Adriana, ao meu amigo Valmir, a todos os ouvintes da Rádio Líder FM de Laje, a escuta, né, a atenção e principalmente o apoio de vocês. Em todo momento que a gente precisa, vocês são parceiros. Então, somente agradecer a todos vocês. Ok, tá aí então as palavras do Wellington. Ele é psicólogo, ajudando aí a gente, né, ajudando a sociedade a refletir e pensar, né, pensar sobre a sua saúde, sobre o seu bem-estar, ainda mais nesse momento, como a gente bem bateu aqui na entrevista, né, de pandemia, em que os cuidados realmente devem ser redobrados. Repórter Adriana Santiago para a Líder, como sempre, na Cola da Notícia.